Oi, gente! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a carta de condução, né? Carteira de motorista do Brasil, como fazer a troca aqui para Portugal. E também quem não tem a carta de motorista do Brasil, como começar aqui, os valores mais ou menos. E também contar como foi a nossa troca, os probleminhas que a gente teve. E a gente vai falar tudo para vocês. Bom, pessoal, e antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Então, para começar, gente, nós vamos falar sobre a troca, que foi o caso nosso, né, Laiane? Isso. Nós já tínhamos a carta do Brasil e depois nós viemos para cá e pedimos a troca. Então, como é esse processo? Bom, pessoal, a partir do momento em que você chega em Portugal, você pode dirigir aqui com a sua carteira brasileira por até 6 meses. E passado esses 6 meses, depois disso você não pode mais dirigir. Mesmo se tiver com a permissão internacional, mesmo se ela for válida por 3 anos, você não pode dirigir mais do que 6 meses com a carteira brasileira ou com a permissão internacional. É só Exato. 6 meses. E, portanto, o que você deve fazer é solicitar a troca da sua carteira de motorista brasileira pela portuguesa. E para realizar esse processo, você já precisa ter o seu título de residência. Portanto, enquanto você ainda não tiver o título, não vai ser possível fazer. A partir do momento, então, em que você tem o seu título de residência, você tem até 2 anos para solicitar essa troca. E aí, nesse processo, você não precisa realizar nenhuma prova, é apenas mesmo um processo de troca de carteira. Você vai ter uma carteira de condução portuguesa e você vai ter que entregar a sua brasileira. E o Arthur vai explicar como é esse processo. A gente vai falar primeiro para o processo feito até os 2 anos. Então, se você fez dentro desse prazo de 2 anos, é mais simples. Você vai apenas precisar de um documento do consulado, que custa em torno de 15 euros para pedir ele, que é a comprovação que a sua carteira do Brasil é verdadeira e as categorias que você pode estar conduzindo. Então você pede isso para o consulado aqui em Portugal, ou traz um documento do Detran que equivale a isso. Lembrando que tem que apostilar, eu já vou explicar depois o que aconteceu no nosso caso, por que disso. Então você pediu esse documento, depois demora mais ou menos uns 15 dias, chega, aí você tem que fazer um exame médico aqui, para comprovar que você está apto a dirigir, custa em torno de 30 euros. E depois você entra num formulário online que tem no IMT, que é o órgão de trânsito aqui, e você preenche o formulário, coloca esses documentos, né, o título de residência, esse exame médico, aquele documento que você pegou do consulado ou do Detran do Brasil. Isso, e algumas outras informações pessoais, mas... Isso. E submete. Aí depois de algum tempo, por e-mail, eles te retornam pedindo para você fazer o pagamento de mais 30 euros. Então o total que você vai gastar em mais ou menos é 30 mais 30 do exame médico, mais 15 desse documento do consulado e mais uns 5 para enviar a carteira, né, de condução brasileira, que tem que enviar também para o órgão de trânsito aqui. Então está em torno aí de uns 80 euros. Aí depois de um tempo... você vai recebendo alguns e-mails do IMT para você ir até um balcão realizar a sua fotografia, fazer a fotografia, e depois para você enviar para algum endereço a sua carteira brasileira, tem que fazer esse envio, e depois de um tempo chega outro e-mail e logo chega a sua carteira em casa, né, o seu cartãozinho, que é um cartão. Isso, e eles pegam a nossa carteira do Brasil e devolvem, eles mandam de volta lá pro Brasil, tá, pessoal? Você precisa fazer essa troca, essa entrega. Você tem que dar a sua carteira brasileira para ter a portuguesa. E aí, no caso, não fica com eles. E ela tem que estar válida, né? Não pode estar vencida do Brasil. Exatamente, tem que estar válida. Nós tivemos um pouquinho de problema nesse meio tempo aí. Porque, como eu e ela já sabíamos que nós íamos pedir essa troca, a gente já trouxe o documento do Detran do Paraná, que eles emitiram lá, nós pagamos uma taxa e já trouxe, falando qual era a categoria e tudo mais, quando a gente fez a habilitação e todas essas coisas. É um documento atestando que é verdade que você tem a sua carteira de motorista. E certidão de motorista, acho que chama, certidão, né? Certidão do condutor, eu acho. Isso, certidão do condutor. E nós trouxemos, não apostilamos no Brasil, porque tinha QR Code. QR Code, isso, que é a certificação digital, falando que aquilo é verdadeiro, mas
teve uma diferença. Isso. Que nós enviamos exatamente o mesmo documento. E no caso do Arthur, ele recebeu um outro e-mail do IMT aqui de Portugal solicitando que ele apostilasse esse documento. Que eles não tinham aceitado, só aceitariam se fosse apostilado. E eu e a Laiane mandamos no mesmo dia, com os mesmos documentos, e o dela não pediram para apostilar e o meu pediram para apostilar. Então eu tive que mandar para o meu pai lá no Brasil para ele apostilar para mim, para ele me enviar de novo. Então aí já demorou um tempo a mais para enviar. E depois eu enviei, beleza, eles falaram que estava tudo certo. E depois que eu recebi, a Laiane recebeu um e-mail falando que a carteira dela estava tudo certo. E dentro de o quê? De uns 15 dias chegou a sua habilitação. Foi bem rápido, foi uns 15 dias já chegou. E a minha, depois que eu recebi esse mesmo e-mail, demorou uns 3 meses. Então, é uma grande diferença aí no mesmo processo, com os mesmos documentos. É um problema que tem um pouco desse problema com o documento, depende de quem pega para analisar os seus documentos, demora ou não. E eu tive que ficar indo no IMT muitas vezes para perguntar como é que estava o processo, por que estava demorando tanto. E quando você, logo no início do processo, quando eles aceitam os seus documentos, eles já te dão uma guia, que é um papel para você dirigir mesmo sem ter chego o cartão. Então eu já estava com esse documento, já podia dirigir, só que tinha o prazo de 1 mês, né? Esse negócio tinha validade de 1 mês. E essa validade passou. E aí a carteira não chegava. E eu tinha que ficar indo lá para eles me dar outro papel desse, uma confusão danada. Tipo, demorou 6 meses desde que eu entrei com o processo até chegar. E agora a gente vai falar do outro processo, quando passa dos 2 anos. A Laiane vai explicar. Então, depois de passar desses 2 anos, se você não solicitar essa troca da carta, você ainda pode solicitar, só que você precisa passar por uma prova prática de condução. Nós já temos uma colega que está nessa situação, acabou passando esses 2 anos, ela solicitou a troca, mas ela vai ter que passar por uma prova. Tem que ir numa autoescola para pegar o carro deles, tem que ser com o carro de uma autoescola, tem que ser um carro licenciado, tem que fazer algumas aulas. Então só para pegar o carro da autoescola a mais é 120 euros, eu acho que a Ana falou pra gente. E o terceiro caso é quem não tem a carteira, né? Para começar o processo todo aqui em Portugal, para tirar a carta de condução aqui, fazer autoescola e tudo mais. A Laiane vai falar também. Então, para quem não tem a carta de condução no Brasil, é possível fazer as aulas aqui, iniciar o processo do zero. Então nós temos alguns colegas que vão fazer esse processo e a gente ficou sabendo que o preço total para tirar a carta aqui fica em torno de uma média aí de 600 euros. E aí é igual no Brasil, você tem que fazer algumas aulas teóricas, tem que fazer as aulas práticas e no fim o exame final. E aí depende se você, esses 600 euros que a Laiane disse, é se você passar tudo de primeira, né? Porque como no Brasil, se você reprovar, tem que pagar as taxas novamente. Gente, era isso. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. A gente espera ter falado de um jeito prático e fácil. Mas se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo pra gente, que a gente vai tentar procurar aqui com alguém que já passou pela situação e responder. Não se esqueçam mais uma vez de curtir, comentar, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.